Ao Senhor, meus queridos e amados irmãos, que a Shalom de Deus esteja sobre a sua vida neste momento, nesta hora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer para você a importância da oração na vida de um homem, de uma mulher, de Deus. Existem decretos de Deus e existem decretos do homem. E todos os decretos, eles dão um comando para algo acontecer, e aquele algo é necessário que se aconteça. No tempo de Daniel, existiu um decreto. E esse decreto regulamentava a oração. Esse decreto dizia que ninguém poderia orar, ninguém poderia buscar a presença de Deus por um tempo e ninguém poderia ser pego orando. Essa ordem ela vinha como uma autoridade. Essa ordem ela vinha num sentido natural de superioridade, de estabelecer uma lei, de decretar uma lei. Só que essa lei só era forte quando ela era publicada, ou seja, o decreto ele acontecia e ele era publicado, e todos os que estavam recebendo ou que faziam parte de um reinado, eles tinham a necessidade de obedecer esse decreto. Só que tem algo que Deus faz pela nossa vida todos os dias, e uma força divina. Quando os decretos eles são benéficos, nós temos a compreensão e temos que segui-los. Mas quando os decretos são maléficos, nós não temos que os seguir. Olha que mistério. Quando o decreto saiu e ninguém poderia adorar o Deus de Israel, ninguém poderia buscar o Deus de Israel, Daniel continuou a sua busca incansável por Deus. E diz a palavra que Daniel orava 3 vezes por dia. Diz a palavra que Daniel se ajoelhava e orava e agradecia todos os dias Deus, como ele costumava sempre fazer. Meu querido e minha querida, amado irmão em Cristo, o que Deus vem fazendo na tua vida não é decreto do homem que vai fazer parar. O sopro divino de Deus que paira sobre a tua chamada não é decreto do homem que vai parar, porque Deus estabelece em você um fiel adorador. E por mais que tentem calar sua boca, por mais que o decreto do inimigo venha dizer para você calar, para você não pregar, para você não adorar, existe uma força dentro de você, existe um hábito dentro de você de agradecer a Deus, existe um hábito dentro de você de orar, existe um hábito dentro de você de buscar a graça de Deus. Aleluia. Diz a palavra que Daniel, ele orava regularmente, ou seja, ele orava constantemente. Ele orava em precisão. Ele era pontual na sua oração. Todos os dias ele mantinha o contato com Deus. Todos os dias ele buscava a presença de Deus, ou seja, ele colocou como um costume
está falando com Deus, está tendo uma comunicação com Deus. E esse hábito, ele é tão incrível que este hábito todos os dias se repetia com grande frequência. Existem na nossa vida bons hábitos e existem na nossa vida maus hábitos. E nós temos que ter o discernimento de sermos homens e mulheres que conseguem alcançar Deus buscando a graça dele, e não sermos homens de maus hábitos que não buscam, não clamam, não falam, não querem, não ouvem a Deus. O decreto vinha sobre Daniel, vinha sobre o povo de Israel. O decreto estava sobre eles. Só que adorar a Deus é maior que qualquer decreto. Adorar a presença de Deus é maior do que qualquer outra coisa. Por isso eu preparei este momento para liberar essa palavra para você. Por mais que os decretos do mundo estejam chegando sobre a tua chamada, existe ainda um poder de Deus sobre a tua vida. E eu vim para te dizer que você vai vencer todos os decretos da terra. Porque os decretos de Satanás não vão vencer. O seu hábito não vão vencer. Aleluia. A sua vontade constante de falar com Deus, de falar com o Eterno, de falar com o Senhor. Porque hábitos ruins, aleluia, hábitos ruins são nocivos, causam danos, causam prejuízo e tiram a paz e também a saúde do homem. Mas eu e você temos um hábito, aleluia, o hábito de orar, o hábito de buscar Deus. E por mais que o inimigo esteja dizendo, o decreto é calar-te, o decreto é não marchar, Deus está dizendo, o decreto é falar, o decreto é orar, o decreto de Deus é pregar, é marchar, porque a oração, olha que incrível, a oração sustenta os filhos de Deus em tempos maus. A oração sustenta o homem de Deus. Por isso que a cova dos leões, quando Daniel foi jogado lá, na cova dos leões ele se manteve firme, porque o decreto era a morte naquele dia, aleluia, naquela madrugada. Mas como ele se manteve firme, o decreto do homem não venceu o poder, aleluia, e o Deus que sustentava Daniel. Por que eu estou te falando isso? Por que eu estou pregando isso para você? Simples assim. O salmista, de número 55, no versículo 16 e 17, ele fala: eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Deus está ouvindo a tua voz. Deus está ouvindo o teu choro. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo todas as dificuldades, todos os decretos de Satanás para te derrubar. Deus está vendo, Deus está ouvindo a tua oração. E essa oração que você faz, aleluia, é falar com o coração para com Deus. E hoje, Ele, através da sua oração, Ele te livra de ciladas. E Ele te dá direções. E Ele toca na tua chamada. Seja você uma bênção, porque o decreto de Satanás não vai te vencer. Deus abençoe a sua vida.